Mateus 4, do versículo 1 ao verso 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova ou não tentarás o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Feche os olhos, por favor, para você não se distrair. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor mais um dia, um domingo tão precioso que o Senhor nos concede para estarmos aqui na Tua casa, juntos como irmãos, como igreja, podendo Te adorar e celebrar os feitos do Senhor, o Teu santo nome, mas também podendo estar aqui para ouvir uma palavra ao nosso coração. E o meu pedido é: fala conosco, Pai, ministra os nossos corações, usa a minha vida como profeta do Senhor e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra, para que a semente preciosa da Tua palavra venha cair nessa boa terra e venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. É o que eu oro agradecido ao Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, já quero, na verdade, entrar até o tema que nós vamos trabalhar dentro do acampamento, mas já quero começar ministrando ao seu coração. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o despertar sobrenatural. Em especial, nessa primeira palavra do despertar sobrenatural, eu quero falar sobre a importância da consagração. Amém? Amados, é certo, todos nós desejamos viver e experimentar do poder de Deus nas nossas vidas, todos nós desejamos experimentar do sobrenatural nas nossas vidas, né? Todos nós desejamos, temos essa vontade nas nossas vidas. Mas será que todo mundo entende que existe um caminho para que esse sobrenatural, né, para que a gente viva esse sobrenatural, para que a gente experimente do poder de Deus, para que a gente experimente de mais de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus em nós, através de nós, se existe um caminho a ser trilhado, queridos? Será que todo mundo entende isso? Porque eu acredito que muitas vezes não experimentam mais de Deus, não vivem ainda mais de Deus, porque não entenderam isso, que se existe um caminho para experimentarmos, para esse despertar, para esse sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém, amados? E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, está ainda no versículo 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos. O Espírito de Deus, Ele nos conduz, muitas vezes, a tempos difíceis. Sabe, amados, existem situações difíceis que nós enfrentamos. Situações difíceis que nós passamos por elas, por essas situações. Todos nós, que não gostaríamos de passar. E nesses tempos difíceis, nós somos tentados. Nós somos tentados em tempos difíceis. Nesses tempos difíceis, nós somos tentados pelo inimigo das nossas almas. Tentados para desistir. Tentados para não dar ouvidos à palavra de Deus. Tentados para duvidar do que Deus disse. Tentados, a desistir do que o Senhor
confiou em nossas mãos, tentados a parar, tentados a retroceder, a voltar atrás, a desistir. Nós somos tentados, queridos, tentados a fazer coisas que desagradam o nosso Deus, e principalmente tentados, queridos, a não confiar na palavra do nosso Deus, no que Ele nos disse, né, no que Ele nos diz na sua palavra. Nós somos tentados por Satanás, somos tentados pelo inimigo das nossas almas, porque ele quer sim, quer destruir as nossas vidas, mas não só as nossas vidas. Satanás quer destruir os sonhos e projetos que Deus tem na sua vida, mas também através da sua vida. Não se trata só de você, não se trata só da sua vida, é algo muito maior. Nós estamos aqui, queridos, não é só para desfrutar de uma boa vida. Deus tem uma vida plena, uma vida abundante, mas nós estamos aqui com um propósito. E Satanás, ele sabe que Deus tem coisas para fazer na sua vida e através dela. E ele quer destruir isso. Ele quer destruir esses sonhos. Ele quer destruir esses projetos. Para que o nome de Deus não seja exaltado e glorificado através de sua vida. Para que outras vidas não sejam alcançadas e abençoadas através das suas vidas. E em tempos difíceis, queridos, nós somos tentados. Somos tentados, é verdade ou não é? Quem aqui já não foi tentado em tempos difíceis? Tempos difíceis, às vezes, não vêm pensamentos, sugestões, né? Pensamentos mentirosos, enganosos, pensamentos que, assim como Jesus enfrentou aqui, pensamentos, às vezes, que parecem que são verdade. Pensamentos que, às vezes, parece que está até alinhado com a Bíblia, que parece até espiritual, que parece que você está sendo até humilde, que parece que você está sendo até altruísta, mas na verdade está sendo egoísta, na verdade você está sendo enganado, pensamentos enganosos, e às vezes Satanás usa a própria Bíblia, a palavra de Deus, de maneira distorcida, como ele fez com o próprio Jesus. Ele usa a Bíblia de maneira distorcida para nos levar a pecar contra Deus. Nossa, Chopi tocando agora, né? Perdi até o rumo agora. Para nos levar a... E eu não sei como desliga esse trem aqui. Depois eu vou pedir para o pessoal da Shopee aí me ajudar a desligar. Ai, Jesus. Deixa eu voltar para o rumo aqui, queridos. E o inimigo das nossas almas, ele usa de mentiras, queridos, para tentar nos fazer desistir, para nos destruir, para nos tornar pessoas infrutíferas. Porque quando nós somos pessoas frutíferas, nós glorificamos a Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus não criou você para derrota, não criou você para ser um miserável, não criou você para viver sofrendo, não criou você para desistir. Deus criou você para dar certo. Deus criou você para a vitória, Deus te criou para a glória dEle. Nós ouvimos isso aqui no Tadel também. Você precisa saber quem você é, o que você tem em Cristo. Você precisa realmente ter aquilo que você bate no peito, não por causa de você mesmo, mas por causa de quem você é em Cristo. E você bater no peito e falar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou chegar. Os sonhos e projetos que Deus colocou no meu coração, eu vou conquistar, eu vou chegar lá, porque é vontade de Deus. E você tomar posse do que Deus prometeu e ficar firme, queridos. Né? Deus não responde, queridos, a necessidades, Deus responde à fé. Quando Deus observa a fé nos nossos corações, atitude de fé é atitude de quem confia. Eu confio no que Deus me disse. Apesar de eu estar olhando para circunstâncias difíceis, apesar de quando eu estar olhando e às vezes os meus sentimentos estão até bagunçados, mas eu confio no que meu Deus me disse, eu confio na palavra dEle. E é isso que Deus responde, quando a gente olha para a palavra dEle e continua confiando na palavra, continua crendo na palavra. E não é só crer, é crer e perseverar, como diz em Hebreus 6,12. Imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança, eles herdam as promessas. Então você começou com toda a fé, com todo o gás. Agora eu digo para você, continua, querido. Eu sei que tem dias que nós parece que estamos mais abatidos, entristecidos, mas eu só digo para você, continua, 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 porque a palavra de Deus é fiel e ela diz, tudo que você pedir em fé, você vai receber. E tudo que você pede que está alinhado com a palavra de Deus, de acordo com a vontade dEle, você vai receber, você vai chegar lá, vai acontecer, você vai experimentar do sobrenatural, porque se você perseverar em fé, queridos, é certo que você vai viver e desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos?
Mas isso não significa que nós não passamos por tempos difíceis. Passamos. E o que eu quero dizer para você nesse primeiro versículo é: somos tentados em tempos difíceis. Quem nos tenta? Satanás. Mas quando você olha para o texto, quem é que levou Jesus para o deserto? Quem, queridos? Não foi Satanás. Teve alguém que falou. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi tentado pelo diabo, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O deserto, nós sabemos, eu sei que você sabe também, simboliza tempos difíceis, simboliza as provações que nós passamos, tempos difíceis que passamos. O que eu quero dizer com isso? Queridos, existem situações, tempos difíceis que nós passamos, que eu quero dizer para você, não é o diabo. Tem tempos difíceis que nós passamos que é o próprio Deus que nos conduz. É o próprio Deus que nos leva a passar por situações difíceis. Para quê, pastor? Por quê? Porque, e se é Deus que nos leva, queridos, primeira coisa, nós confiamos que o nosso Deus, os planos que Ele tem ao nosso respeito, como diz a sua palavra, são os melhores, são planos de paz, de nos dar um futuro, o fim que desejamos. Então, se Deus nos leva a tempos difíceis, com certeza não é para nos destruir, não é para te envergonhar, para que você seja envergonhado nessa situação. Mas, queridos, se Deus nos leva a passarmos por tempos difíceis, é porque, de alguma forma, Ele quer edificar as nossas vidas. Vai nos levar ao crescimento, vai nos levar ao amadurecimento, vai nos levar a ser edificado, vai nos levar a ser preparados e capacitados para edificar outras vidas. Tem inúmeros textos, eu vou citar alguns aqui, vou pedir para ir me acompanhando nesses textos, que mostra isso. Então tem situações difíceis que você está passando, que a princípio, às vezes está até causando dor, está causando às vezes tristeza, está causando dor, mas ela vai servir de bênção na sua vida. Eu falei aqui, estou olhando até para agora para minha esposa, falei do Davi. Queridos, de verdade, não é palavrinha lançada ao vento, não. Eu senti demais quando eu não pensei que eu ia sentir demais quando o Davi saísse, e ainda que foi por um tempo, quando ele deixasse em casa. Eu cheguei do aeroporto, queridos, eu não conseguia parar de chorar. Eu não sei, foi algo que eu sentia, eu ficava lembrando o Davi com a gente ali, parece que sentia a casa vazia. Mas, queridos, eu sei um momento assim, que até agora a dona Toninha, a gente sente, às vezes a gente está em casa ali, sente, dá uma tristeza, dá uma coisa de não ver o nosso menino ali, mas ao mesmo tempo eu sei que é para o crescimento. Eu sei que é para o crescimento, eu sei que é para o amadurecimento, eu sei que é para a edificação, e muitas vezes esses caminhos, esses tempos difíceis, vai doer, vai ser difícil, vai ser tempos que não vai te tirar da zona de conforto, mas vai te fazer crescer, vai te amadurecer, vai edificar a sua vida de alguma forma, e vai te preparar também, te capacitar, para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu citar alguns textos desses, para a gente ver. Olha aí, 1 Pedro capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. 1 Pedro capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha só, vocês exultam. O texto um pouquinho anterior vai falar de tudo que Deus tem preparado para nós. E aí vai falar, nisso vocês exultam. Ainda que agora, durante esse tempo que nós estamos aqui nessa terra, queridos, por um pouco tempo, vocês vão ser, isso não é profetizando coisa ruim, vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos passar, Assim acontece, por que acontece? Para que a fé de vocês, que é mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Outra versão diz, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. É uma fé genuína. Se tem uma fé genuína, também tem fé falsa. Tem fé falsa também. Então, às vezes, passamos por situações para que fique comprovado que a fé que nós dizemos que temos, confiamos em Deus, crê em Deus, Deus é o meu tudo, é o meu Senhor, nós vamos passar situações difíceis que realmente vai trazer à tona o que está aqui dentro. Se confiamos ou não, se acreditamos ou não, se confiamos nele, na sua palavra ou não. Assim acontece, então, tempos difíceis que nós passamos, queridos, para vir para fora.
Amém? Olha um outro texto que eu quero citar com vocês. Segunda Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Segunda Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Vai aí? Enquanto está achando ali, deixa eu já ir lendo aqui para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Verso 6. Seguir ali que está a letra maior. Segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado, é 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aí está a primeira. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6 agora. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência, para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém? Queridos, também aqui fala de outra situação, por que passamos por tempos difíceis? Às vezes para que sejamos consolados, fortalecidos, encorajados, para que com isso que recebemos de Deus, nós vamos também consolar, encorajar, fortalecer outras pessoas que estão passando por tempos difíceis. Amém? Você vai fazer algo, não simplesmente que você conhece na teoria, mas de coisas que você passou, tem passado, e Deus tem se fortalecido em Deus, sido consolado em Deus, encontrado alegria e paz em Deus, e você vai poder com muita autoridade passar isso para outras pessoas, né? Levar outras pessoas a serem consoladas e fortalecidas também. Então, tempos difíceis que nós passamos, queridos, que é porque Deus está te preparando para o ministério. Todos nós, não tem ninguém aqui que não tenha ministério. Ministério significa serviço. Todo mundo foi chamado para servir, de uma forma ou de outra. E às vezes nós passamos tempos difíceis, porque Deus está te preparando para o ministério. Deus está te capacitando e te forjando para o ministério que Ele tem confiado nas suas mãos. E pode ter certeza, mais uma vez, não é profetizando coisa ruim. Você vai passar por situações difíceis, queridos, porque ninguém é forjado no bem bom. Você vai passar por tempos difíceis. Né? Mas Deus, entenda isso, encare isso como uma oportunidade de crescimento, de você crescer em Deus, de você fortalecer em Deus, amém? E Deus está te preparando para coisas grandes. Isso aqui não é simplesmente, né, para te animar, não, mas porque tudo que Deus faz é algo grandioso. E se Deus tem um ministério nas suas mãos, é algo grandioso. Então Deus está te preparando para coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você, queridos, você vai passar por situações de dores, vai passar por situações de sofrimento, vai passar por situações de angústia, vai passar por situações de aflições. Não tem um homem ou mulher de Deus que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, ou fora dela, na história da igreja, que não tenha passado por isso, que realmente fez a diferença e não tenha passado por isso. Amém, amados? Mas o próprio Deus nos conduz a esses tempos difíceis. E não é para nos destruir, não é para... Essa situação às vezes difícil não é para você ser envergonhado e ser destruído, mas Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Deus está moldando, está forjando você, está preparando você. Amém, querido? Você toma posse disso na sua vida? Amém? Então se alegre, a Bíblia diz isso, se alegre. Se você sofre por Cristo, se é por Cristo, se alegre em nome de Jesus. Em segundo lugar, queridos, eu quero falar com vocês sobre a importância da consagração. Aqui, no segundo versículo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. E depois, no verso 2 já diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre consagração. Primeira coisa, a gente precisa se lembrar que Jesus foi vitorioso, e Jesus venceu como homem, Jesus não venceu como Deus. Jesus venceu como homem.
Em Atos capítulo 10, verso 38, isso é muito importante saber, queridos, porque as pessoas confundem. As pessoas, de falar assim, eu não consigo, eu não sei. Não, mas a gente, Jesus é o nosso modelo, a palavra fala para imitarmos a Jesus, andarmos nos seus passos, seguir a Ele. Mas era Jesus. Jesus, queridos, Ele era o Filho de Deus, em essência, sim, era o Filho de Deus, era Deus, só que Ele veio, Ele se fez carne, Ele veio como homem, e Ele fez o que fez, Ele venceu como homem, homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 10, verso 38. Eu ia só citar, mas eu faço questão que você veja esse texto na tela. Atos 10, 38. Coloca para mim. Atos 10, verso 38. Por favor. Coloca mais uma água para mim. O pastor está... Olha o que diz aí. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus, queridos, o nosso modelo, ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus, com poder. Como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Não é porque ele era Deus, mas porque Deus estava com ele. Logo no começo do seu ministério, o próprio Jesus diz, quando ele abre o livro do profeta Isaías, ele lê o texto, aquela passagem onde está escrito, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele fecha o livro para colocar os cativos em liberdade, para curar os enfermos, eu não lembro ao certo como diz o texto. Mas Jesus fala isso, porque ele me ungiu para isso. Aí Jesus diz que fecha o livro e diz, hoje se cumpre essa palavra. Ele sabia quem ele era e que se cumpria. Mas Jesus fez tudo o que fez, queridos. Obrigado, minha irmã. Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E uma notícia que eu quero dar para você, esse mesmo Espírito está sobre você. Esse mesmo Espírito de poder, de graça, de amor, ele é sobre a sua vida. O mesmo Espírito que fez Jesus curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, esse mesmo Espírito, ele está sobre você e ele está sobre mim. É o mesmo. O próprio Jesus diz, queridos, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará coisas ainda maiores. Jesus não poderia ter dito isso se o que ele fez como Deus. Como é que ele diria para mim e para você, vocês farão as mesmas obras e farão ainda maiores? Se ele fez tudo o que fez como Deus, seria impossível. Mas ele fala porque ele sabia que ele iria nos deixar o seu Espírito Consolador, aquele que nos capacita a andar em vitória, aquele que nos capacita a viver o sobrenatural de Deus, queridos. Esse Espírito está com você, esse Espírito habita em você. Amém, queridos? Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um fraco, você não é um pecador. Um pecador, a própria Bíblia diz lá em Romanos, pastor, mas eu ainda falho, eu peco, sim. Mas a Bíblia diz que hoje em Cristo Jesus você é um santo, justificado, lavado, remido, sujeito a errar, sujeito a pecar, mas você já não é mais um escravo do pecado, você já não é mais o mesmo, você foi liberto. Quando Satanás vier te enganar e mentir para você que você é um pecador, que você não tem jeito mesmo, você aponta, você fala para ele, eu tenho sim, já não há mais condenação sobre a minha vida, Cristo me libertou, eu sou uma nova criatura. Pode ser que eu ainda falho na caminhada, mas como diz lá em João, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se porventura alguém pecar, saiba que tem junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos meus pecados. Então não deixe mais Satanás ficar massacrando você na sua mente, com pensamentos mentirosos, te oprimindo, te colocando para baixo. Você é um santo, você é um justo, você é justificado por Deus, você é um santo de Deus, você pode nele, você consegue nele, você é vitorioso nele. Amém, queridos? E Ele que é o nosso modelo, o Espírito que estava nele, que está sobre nós, Ele nos ensina através desse texto de Mateus 4,11, que se a gente quiser passar por tempos difíceis como vitoriosos, apesar da gente saber, eu sei pela palavra que eu sou um vitorioso, mas Ele está nos ensinando, se eu quero passar por esse tempo difícil e sair vitorioso, é preciso de uma coisa. Qual que é a primeira coisa que Jesus fez quando Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, queridos? Jejuou 40 dias. Jejuou
40 dias. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus se consagrou. A primeira coisa que Jesus fez, queridos, quando ele passou tempos difíceis, consagração. Sabe, me perdoem dizer, isso não é apontando e tacando pedra em ninguém, é para nos levar a refletir. Sabe o que eu acredito que é um dos problemas, uma das dificuldades da igreja hoje, da igreja que eu falo nesse tempo, nessa modernidade? Olha aqui para o pastor. A igreja acredita, queridos, que não se precisa mais de dedicação, consagração. Muitas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, o despertar de Deus, querem ver milagres acontecer, curas, libertação, quer ver o poder de Deus operar, mas não se paga mais um preço de consagração, de jejum, de oração, de leitura da palavra. Um grande engano nos tempos de hoje, queridos, é que a igreja acha que se você buscar a Deus intensamente, jejuando, orando, lendo muito a palavra, tirando muito tempo de oração por dia, muito tempo debruçado na palavra, muito tempo de jejum, muitos acham que isso é legalismo. Não precisa disso. Não precisa disso aí. É um engano. Não é porque você vai fazer isso que Deus vai te amar mais, não é isso. Mas se você quer mais de Deus, se você quer experimentar o sobrenatural, se nós queremos ir a níveis maiores, se nós queremos experimentar mais de Deus, se nós queremos ver sinais e maravilhas acontecer, o caminho continua sendo o mesmo. Se exige um caminho, sim, de dedicação, de consagração, queridos. Isso não mudou. Agora, como igreja, nós queremos ver esse operar, queremos ver o mover de Deus, mas e o caminho da consagração? Nós estamos buscando isso, se consagrando. Pastor, eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho tirado horas de oração, eu tenho jejuado todos os dias, eu tenho jejuado toda semana, eu tenho feito tempos de jejum, eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho buscado a Deus incansavelmente, porque eu quero mais de Deus, e eu quero experimentar. Nós estamos falando sobre um ano de um despertar sobrenatural, e aqui eu não quero jogar água, um balde de água fria em você não, mas deixa eu dizer para você, igreja, Bastante de Marília, o despertar sobrenatural, eu creio que vai vir, mas eu creio que vai vir mediante o entendimento também da palavra, e nos posicionarmos. Porque eu não creio que é só falar do sobrenatural que vai vir. Nós precisamos nos posicionar como igreja para que venha sobre as nossas vidas. E o caminho é consagração. É importante buscarmos a Deus. Mais uma vez, eu acredito que um dos grandes problemas da igreja hoje, na modernidade, é acreditarmos que basta frequentar a igreja, às vezes está atuando no ministério, está fazendo algumas coisas, e as pessoas acham que está tudo bem, que está bom. Eu estou andando, está tudo certinho, tudo bem com a minha família, tenho andado ok, sou uma pessoa de caráter, tudo bem, mas se você quer viver coisas grandiosas em Deus, queridos, o caminho ainda é consagração, dedicação, buscar a Deus intensamente, incansavelmente, amém? Quem aqui conhece, seja no tempo atual, ou em tempos antigos da história da igreja, até a história bíblica, homens e mulheres de Deus que fizeram tremenda diferença na história? Quem conhece? Ergue a sua mão. Meu Deus, o restante não conhece ninguém? Você não conhece ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que fez a diferença na história? Ergue a sua mão, igreja, eu quero ver. Acredito que todo mundo conhece. Você conhece da Bíblia, conhece de tempos atuais, ou da história da igreja, conhecemos a história de homens, conhecemos. Agora me fala de um grande homem e mulher de Deus que tenha feito, ou esteja fazendo a diferença nos tempos de hoje, que não tenha uma vida de consagração. Pessoas que nós admiramos, ministérios que nós admiramos, que nos inspiramos, olhamos para certas pessoas, nos inspiramos nessas pessoas, que nem, aqui não é novidade dizer que o pastor Alexandre se inspira muito em um homem de Deus, que é o pastor Luciano Subirá, não é nem da nossa denominação, eu gosto muito do jeito dele, do ministério, o jeito que ele ministra, a forma que ele ministra, e quando eu acompanho a história da vida dele, e eu vejo que, eu me inspiro no pastor Luciano. Agora eu vejo, queridos, desde a história dele, quando ele conta as histórias, os testemunhos dele, eu não vi esse homem chegar onde chegou hoje, que é uma referência tanto aqui quanto fora do Brasil, eu não vi chegar de qualquer maneira, lia um pouquinho a Bíblia, estava na igreja, orava um pouquinho, vai ver a história desse homem de consagração, vai ver a história dos grandes homens e mulheres de Deus de consagração que tem feito a diferença. Há pouco tempo atrás faleceu um dos grandes homens também conhecidos, Billy Graham, um dos grandes evangelistas. Vai estudar a história, vai ver a história de Billy Graham. Não tem, queridos,
não tem como viver algo de Deus se a gente não está disposto. Outros às vezes até acreditam, mas não tem disposição de pagar um preço. E eu acredito que uma das coisas também é o tempo que nós vivemos. Nós estamos tão embaraçados, tão presos nas coisas de hoje, redes sociais, tantas coisas. O nosso tempo é tão ocupado que nós dedicamos pouco tempo a Deus. Pouco tempo de leitura, pouco tempo de oração, pouco tempo para jejuar, pouco tempo com a família. E depois nós queremos viver sobrenatural. Queremos ver sobrenatural, como se fosse algo mágico. Nós queremos ir numa conferência, queremos ir num retiro, eu não estou falando contra isso. Aí nós queremos pegar simplesmente algo pronto, mas não quer pagar um preço no dia a dia. É muito bom o retiro, é muito bom, às vezes, esses trabalhos que tem, que vai nos fortalecer em fé, homens e mulheres de Deus que são usados com uma palavra, com dons maravilhosos, são usados e algo acontece na nossa vida, mas nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. Nós não podemos depender disso, de um encontro, não podemos depender simplesmente de um evento que vai ter. Nossa, foi tremendo o evento, foi sobrenatural. Você viu aquele pregador, você viu aquele pastor, você viu quando ele orou? Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Você viu quando ele pregou, como a igreja pegou fogo? E acontece, porque eu acredito que tem homens e mulheres de Deus que estão cheios de Deus, que quando fazem isso, Deus opera. E eu não estou falando contra isso, mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nós não podemos viver dependendo disso. Nós precisamos no nosso dia a dia ter tempos de consagração que nos levem a viver no nosso dia a dia o sobrenatural com Deus. E nós não venhamos só ficar ouvindo história de outros homens e mulheres, mas nós sejamos aqueles que vão escrever a história, que você um dia seja aquele que as pessoas vão falar, não é para a sua glória, mas as pessoas vão falar de você. Você viu aquele homem? Você viu aquela mulher? Puxa, ele tem uma graça, ele tem uma unção, quando ele ora, quando ele prega, quando ele toca, quando ele aconselha alguém, tem uma graça diferente na vida dele, que você almeje isso, que você não se acomode só de ouvir de outras pessoas. Mas isso não vai acontecer, queridos, sem consagração. Jesus nos mostrou o caminho. A história da igreja estuda a história dos grandes heróis da fé, nos mostra o caminho. Em inúmeros textos da palavra de Deus, nós vamos ver Jesus, mais uma vez, que era o nosso modelo, que venceu como homem. Você vai ver que Jesus operou tantas maravilhas e milagres, mas você vai ver constantemente nos evangelhos relatando. E Jesus se retirava sozinho para orar. E Jesus ia para lugares solitários para orar. Jesus constantemente, ele tinha tempo com o Pai. Jesus constantemente, ele se retirava para orar, queridos, para ter tempo com o Pai. Passava a noite orando, passava a madrugada orando. Quando ele foi escolher os discípulos, passou a noite orando e depois escolheu os discípulos. Jesus, ele tinha constantemente comunhão com o Pai. Amém, queridos? Ele tinha uma vida de consagração. O próprio Jesus jejuou 40 dias. Amém? Eu marquei aqui dois exemplos de homens de Deus, que eu gostei muito da história deles quando eu li, e não dá para falar muito, eu só vou citar aqui, mas dois exemplos de homens que fizeram a diferença. Um deles, não sei se vocês conhecem, George Miller, foi conhecido por confiar totalmente em Deus, para suprir a necessidade de milhares de órfãos que ele tomava conta, milhares de órfãos. Manda para fora o... Pensei que era o cachorro que tinha entrado. Jesus amado, tirando a concentração do pastor. George Miller, queridos, conhecido, como eu disse, por confiar totalmente em Deus, para suprir a necessidade de milhares de órfãos que estavam aos seus cuidados. Diz que George Miller, queridos, nunca pedia ajuda financeira diretamente a ninguém. Ele apenas orava. E Deus sempre providenciava. As suas orações e a sua fé inabalável são um testemunho vivo de que Deus ouve e responde às orações daqueles que confiam inteiramente nele. Vai ler um pouquinho da história de George Miller, queridos. Os milagres que ele vivia diariamente. E ele orava a Deus e ele confiava de tal maneira e a provisão chegava, queridos. A provisão chegava, né? Essa é a história, eu falei um pedacinho aqui. George Miller foi um dos homens que cuidou de muitos orfanatos, milhares de órfãos, e através da fé. Deus supria aqueles órfãos através da fé daquele homem. Um outro homem, queridos,
também vocês conhecem, Charles Spurgeon, é conhecido como o príncipe dos pregadores. Diz que ele tinha uma vida de oração intensa, e ele acreditava que o sucesso do seu ministério estava ligado a uma intercessão fervorosa. George Miller disse assim, queridos, eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. A sua igreja era conhecida como uma casa de oração constante, com cultos fervorosos, onde o poder de Deus se manifestava. Amém? Eu citei 2 pessoas aqui, tem um livro que eu recomendo para você, que chama Heróis da Fé, que conta a história de alguns homens tremendos. Queridos, isso precisa nos inspirar, incendiar o nosso coração. Amém? Para quê? Para que a gente conheça uma historinha para vir contar aqui no púlpito, Tiago? Não. Para que isso nos inspire, nos motive e fale, eu quero isso. Não é querer para ter glória dos homens, mas eu quero, porque Deus quer nos usar. Deus quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Deus quer uma igreja fervorosa. Deus quer uma igreja que opera no poder de Deus. Deus quer uma igreja onde milagres, sinais e maravilhas aconteçam. Deus quer uma igreja, queridos, onde as pessoas entram aqui, sejam libertas, sejam curadas, sejam saradas, sejam transformadas, sejam salvas. Deus quer uma igreja onde as pessoas entram aqui, se sintam amadas, cuidadas. Deus quer essa igreja. Mas essa igreja, queridos, ela se faz com consagração. Ela não se faz simplesmente com frequentar, que é importante estar aqui, mas uma busca a Deus. E não é só nesse momento que nós estamos reunidos como igreja, que é importante, mas é no momento, é no seu dia a dia com Deus, é no seu a sós com Deus, é no seu dia a dia com o Senhor. Amém, queridos? E por último, falei de 2 modelos, vou falar do nosso principal modelo. Jesus, né, o nosso modelo. Eu quero citar alguns textos. Lucas 5,16, bem rapidinho os textos para a gente. Lucas 5,16. Diz assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Um outro texto, eu quero colocar aí. Marcos 1,35, para não ficar só nas minhas palavras aqui. Marcos 1,35. Diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Eu quis citar esses textos para mostrar para vocês, queridos, tem inúmeros outros, que mostra a vida de Jesus constantemente se retirando para ter a sós com o Pai. Jesus se fortalecia em Deus. Jesus se fortalecia em oração. Mas não só isso, queridos. Algo também, Jesus crescia na palavra. Jesus crescia, apesar dele ser, mais uma vez, ele era Deus, né, o Filho de Deus, em essência era Deus, mas Jesus também ele veio como homem. E ele precisou crescer em graça e conhecimento. Um texto que fala sobre isso. Mateus 4,4. Mateus 4,4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E você vai ver que nas demais tentações que ele sofreu ali também, Jesus respondia com o quê? Com a palavra, está escrito, está escrito. E por que, como Jesus respondia, está escrito? Jesus conhecia a palavra. Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras, queridos. Um outro texto que fala sobre isso. Lucas 2,46. Lucas 2,46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Aqui fala quando Jesus ainda era criança. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. 47. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas.
Jesus, desde criança ali é os pais de Jesus procurando ele. Quando encontraram, diz que eles estavam no templo ouvindo os mestres, fazendo pergunta a eles, e diz que as pessoas ficavam maravilhadas com o entendimento que ele tinha. E diz mais um outro texto, 2:52, versículo 52, o mesmo capítulo, no verso 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o nosso modelo, queridos, Jesus ele tinha a vida de consagração, de oração, e também Jesus crescia em conhecimento. Jesus conhecia a palavra. Jesus ele combateu a Satanás ali, a tentação que ele sofreu no deserto, com o quê? Com a palavra. Queridos, agora se nós não conhecemos palavra, quando você for tentado, com coisas que parecem até verdade, que Satanás às vezes pode usar a palavra de forma distorcida. Se você não conhece a palavra, você cai no engano. Você cai no engano do diabo. E aí, se nós pensamos, o pensar errado, nos leva a uma fé errada, nos leva a ter atitudes erradas e não desfrutarmos do que Deus tem. Agora, se você pensar de maneira correta, te leva a uma fé correta, ter um posicionamento correto e a desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Então nós precisamos crescer nisso. Terceiro e último lugar, queridos. Provados nos tempos de necessidades. Quero que você abra em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio 8, do verso 1 ao verso 9. E nós já vamos estar encerrando. Eu falei aqui, queridos, no início, que tempos de necessidades são oportunidades para vir para fora o que está no nosso coração. Se a gente confia em Deus ou não, se a gente confia na sua palavra, nas suas promessas ou não, queridos. Né? O versículo 2 de Mateus, não precisa abrir não, mas eu só quero ler aqui o verso 2, diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quero que você preste atenção aqui, mais uma vez, Jesus veio como homem. E Jesus ele entrou num período de consagração, foi levado a um tempo difícil, nesse tempo difícil ele buscou se consagrar, e o que eu achei interessante quando eu estava meditando nesse texto, que Deus me trouxe isso há tempos atrás, queridos, aí fala, depois que ele jejuou 40 dias, ele teve fome, ou seja, Jesus sentiu uma necessidade. Jesus teve uma necessidade, e essa fome aqui, ela não é uma fome simplesmente aquilo que a gente está desejo de comer algo, é fome de algo realmente, uma necessidade que o seu corpo pedia. Realmente algo, não é simplesmente ter o desejo de comer algo, 40 dias ali jejuando, e ali já teve fome. E nesse momento que ele teve fome, no momento da necessidade, que Satanás chega nele e começa a tentá-lo. Foi no momento de uma necessidade. E é muitas vezes, queridos, é no momento de uma necessidade, um momento que você está passando por algum tipo de necessidade, algum tempo difícil que você está passando, Satanás vai tentar você. Para que você desagrade a Deus. Né, para que você tenha atitudes, palavras contrárias, atitudes contrárias à vontade do seu Deus, para que você desista, né, colocando em xeque, como ele fez com Jesus aqui, isso aqui vai ficar para outro dia, mas colocando em xeque, às vezes, quem você é, a sua identidade. Ele chegou para Jesus e falou, se você é filho de Deus mesmo, então manda essas pedras se transformarem em pães. Ele vai fazer isso com você, querido. Você é filho? Você é filho mesmo? Então por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Por que você está passando por essa necessidade? Por que Deus está permitindo você passar por isso? Se você é filho, faz uma oração aí para essa situação mudar. Faz uma situação aí para mudar essa situação. Vamos ver se você é filho mesmo. Né? A gente entender isso que em momentos de necessidade, queridos, mas ao mesmo tempo são oportunidades. São oportunidades para que você demonstre o que está aqui dentro. Que você confia no seu Deus, e você pise na cabeça do diabo. Eu quero ler esse texto de Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 9, olha o que diz aí. Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam,
Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Deserto, provações, tempos difíceis, tempos de necessidades. Lembre de como o seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então Deus ali conduziu, sustentou eles, mas Deus permitiu eles passar por situações difíceis para ver se eles iriam obedecer ou não, para ver o que estava no coração deles. Pode seguir. Ele humilhou vocês, os deixou passar fome, depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Apesar de passarem tempos difíceis, Deus cuidou do povo, queridos. Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, também disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Próximo. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeites, de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Amém, queridos? Mas esse texto nos fala, o próprio Deus conduziu, Ele supriu, Ele guardou, Ele proveu, mas Ele permitiu que o povo passasse por certas necessidades para vir para fora o que estava no seu coração. Para vir para fora se eles confiavam ou não. Mas deixa eu dizer para vocês, queridos, nós vamos encerrar. Isso era um tempo. Era um tempo que foi preciso. Como nós começamos aqui no início da mensagem, ainda que agora devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso era um tempo. Mas o tempo do deserto, queridos, o tempo difícil, esses tempos difíceis vão passar. Às vezes é para amadurecer, te fazer crescer, vir para fora o que está no coração. Mas eu quero dizer algo para você. O deserto não é lugar para a gente fazer morada, vai passar. Esse tempo do deserto, esse tempo difícil, eu quero dizer para você, não é para sempre. Seja no seu relacionamento, seja nas suas finanças, seja no seu ministério, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja o que for, esse tempo difícil que você está passando, não é para sempre. Então se posicione de maneira que agrada a Deus e saiba que vai chegar o tempo. Como disse esse texto, o seu Deus, lembre-se que o seu Deus está levando para você para uma boa terra, terra que mana leite e mel, terra de fartura. Então vai chegar o tempo, querido, que você vai chegar também, você vai entrar nessa terra. Não é para sempre. Visualize com os olhos da fé, queridos, a sua vitória. Não é só deserto, não é só tempos difíceis. Vai chegar o tempo que você não vai ficar só do maná. De repente, teve até tempos atrás aqui, eu trouxe uma palavra que fala sobre isso, o tempo do maná. De repente você está vivendo hoje o tempo do maná, mas o maná não é para sempre. Vai chegar o tempo que você vai chegar nas promessas de Deus, e você vai desfrutar das promessas de Deus, uma terra que mana leite e mel, de fartura, de bênçãos. Vai chegar esse tempo, creia nisso. Não é para sempre esse deserto, pastor, mas já faz tanto tempo. Tantos dias, tantos meses, tantos anos, eu não sei. Só se posicione como Deus quer que você se posicione. Não seja um murmurador no deserto. Não reclame. Não fique reclamando. Não fique murmurando. Não fique colocando Deus à prova, como aquele povo fez. E como Satanás tentou Jesus aqui, se é mesmo, então faz isso. E Jesus respondeu, ei, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Eu sei que Deus está comigo. Eu não preciso fazer certas coisas para saber se Ele está comigo. Eu sei, está difícil, está doendo, mas eu sei que Ele é meu Deus. Eu sei que Ele está comigo e eu sei que Ele vai se levantar e uma hora essa situação, eu vou ter vitória, vai mudar essa situação na minha vida. Amém, queridos? Creia nisso. Vai chegar esse tempo. Amém? Está comigo aqui? Vai chegar esse tempo.
Mas eu quero encerrar dizendo para você, amados, tempos de necessidades são oportunidades para vir para fora o que realmente está no nosso coração. Se a gente confia ou não. E para concluir, eu quero dizer, se a gente quer viver de verdade um despertar sobrenatural, um sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, queridos, o caminho continua sendo o mesmo. Não existe outro caminho. E o caminho é um caminho de consagração. Nós precisamos ser uma vida de consagração. Tempos difíceis virão, e muitos deles, o próprio Deus vai te conduzir a tempos difíceis. Mas nesses tempos, queridos, Ele está com você. Ele está com você, Ele está te forjando, te preparando, te fazendo crescer, te dando oportunidades. Amém, queridos? Vão vir esses tempos difíceis, mas se posicione como Deus quer. E vai chegar no final, como nós vimos também no final de Mateus 4, esse texto que nós lemos, essa tentação vai passar. E o texto vai dizer que anjos vieram e o serviram. Vai passar, queridos. Esse tempo difícil vai passar. E você vai ser servido. Você vai entrar, vai desfrutar do que Deus tem para você. Amém? Igreja, nós queremos viver em 2025 um despertar sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós começamos fazendo algo. Nós entramos aí em 21 dias de jejum e oração. Eu não sei se você se engajou. Se você ainda não se engajou, eu queria te encorajar. Entra nesse jejum. Entra nesse jejum. Ah, pastor, faz... Né, você não precisa... Você tem a liberdade de fazer o tipo de jejum que você quiser. Só faça. Se consagre. Realmente é algo que venha mortificar a sua carne. E jejum não é só deixar de comer. Pegue tempos, queridos. Pegue esses 21 dias, um tempo que você vai ler como você nunca leu. Um tempo que você vai orar como você nunca orou. Sabe, se consagre. Uma sugestão eu vou dar para você. Sugestão, tá? Pegue esses 21 dias, abra mão, deixa de ver TV. Abra mão de ver TV, de ficar socado em rede social. Esse tempo que você ficava muito na rede social, em TV, pega para você orar. Pega para você ler, pega para você jejuar. E faça isso com todo o seu coração. Queridos, eu tenho certeza que nós vamos experimentar do mover sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos fazer como Jesus, que é o nosso modelo, fez. Quando eu vou para tempos difíceis, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso me consagrar. Eu preciso buscar intensamente, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso jejuar, eu preciso me dedicar em buscar a presença de Deus. Agora, se você não quer isso, tudo bem. Se você quer, se está bom você viver como está, o próprio Deus respeita isso. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por mais essa palavra. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude durante esse tempo, essa semana, esses dias, para que essa palavra ela não fique apenas no nosso intelecto, como um ensino que foi ministrado. O Senhor nos ajuda a colocar em prática nas nossas vidas. Nos ajuda a ir além daquilo que vemos ou sentimos. Muitas vezes não estamos com vontade. Não estamos com vontade de ler. Não estamos com vontade de orar. Não estamos com vontade de jejuar. Não estamos com vontade de vir para a igreja, Pai, congregar. Mas, Senhor, ajuda-nos a nos posicionar em fé, em nome de Jesus, e a buscar ao Senhor intensamente, crendo que nós vamos experimentar de um mover sobrenatural nas nossas vidas. Nós vamos experimentar de um despertar sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, como igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude durante esses dias, essa semana, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, para a glória do Teu santo nome. E eu sei, Pai, porque essa é a Tua vontade. E eu declaro isso sobre a minha vida, a minha casa e esta igreja. Este ano de 2025 é um ano que nós viveremos um despertar sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. É um ano que nós viveremos, Senhor, maravilhas. Nós veremos coisas que nunca vimos. Ouviremos coisas que nunca ouvimos. Pai, nós veremos um mover sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, não porque somos bons, mas porque o Senhor está conosco, porque o Senhor quer nos mover, porque o Senhor quer operar em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para essa igreja e ver uma igreja com sede, com fome, de mais de Ti, de mais da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus.
Estenda as suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, ter um tempo de comunhão ali e edificar a vida do seu irmão, amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória.